Falamos de esporte, começando com o futebol internacional. Estamos perto de definições, tanto no futebol português quanto no italiano. Jairo Nascimento vem com essas informações. Oi, Jairo, boa noite. Boa noite, Márcio. Vamos falar então do futebol internacional e a gente teve um jogaço hoje com o ex-time do Maradona. Napoli. Exatamente, o Napoli está despontando, a grande chance, inclusive, de vencer o campeonato italiano desse ano, porque a equipe do Sul venceu o Lecce por 2-1 fora de casa. O Di Lorenzo e o Falcone marcou contra. O primeiro gol do Di Lorenzo, nessa cabeçada, e depois você vai ver o vacilo do goleiro, somado também ao vacilo do zagueiro do Lecce, que terminaram no gol que favoreceu o Napoli. Resultado final foi 2-1. Com essa vitória, o time abriu 19 pontos de vantagem na liderança da Série A em distância para o Lazio, que é o segundo. É um título muito esperado pelos torcedores. A última vez que o Napoli levantou o caneco foi lá em 1990, num timaço que tinha o brasileiro Careca e também Maradona como os principais craques. Então imagine a ansiedade dessa galera toda. Um outro jogo decisivo do dia foi Benfica e Porto. No Campeonato Português, o Benfica até saiu na frente com o gol de Diogo Costa, cabeceando ali, mas depois foi a vez do Porto ir para cima e conseguir uma virada espetacular. Teve o primeiro gol aí do Uribe, que não é o nosso analista, e depois o Taremi marcou dele para fechar o resultado. O Porto, inclusive, é o atual segundo colocado e encurtou a distância para o Benfica. Agora são 7 pontos de diferença, faltando 7 rodadas, portanto vai pegar fogo. Márcio. Falando agora do futebol nacional, teve ontem uma desavença entre o técnico do Atlético Mineiro e a diretoria depois da derrota na estreia da Libertadores, né, Jairo? Exatamente. O clima ficou quente, ele ficou bravo, reclamou até que levou uma cervejada e durante a coletiva ele acabou reclamando da diretoria do time. O Eduardo Cudê, que é argentino, reclamou da torcida que jogou o copo de cerveja no rosto dele e disse que a diretoria não trouxe os reforços que prometeu. O Cudê, inclusive, colocou o cargo à disposição. O conteúdo é da Itatiaia e também está na página de esportes da CNN. E conta como é que foi o caso. Nesta sexta, o treinador concedeu uma entrevista coletiva no centro de treinamento do Galo e disse que realmente exagerou em fazer cobranças públicas à diretoria, que está feliz no clube, por isso ele vai ficar. Vamos ver até quando, né? Confere lá no nosso site a matéria completa. O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai na estreia da Libertadores, mas mesmo assim o torcedor corintiano está preocupado. É claro, o motivo é a lesão no joelho do Renato Augusto. O meia vai ficar fora das principais rodadas, inclusive da Libertadores, nas próximas partidas. O técnico Fernando Lázaro comentou sobre o caso. Vamos dar uma olhadinha. Impacta, né, o atleta importante do time retornando e aí uma saída precoce ali no jogo tira, o time estava jogando bem e ele participando muito da nossa, né, da primeira parte e tem esse primeiro momento de reajuste, entrar também ali, o Michael entrar nesse primeiro momento não é fácil, né? Do Renato ainda não temos clareza do que foi, no momento que ele apoiou, pisou, sentiu incômodo no joelho, vamos aguardar ainda para avaliações aí futuras e que seja o menos grave possível. Dói só de ver um lance desse. Imagina ser o Renato Augusto, né? E a gente não sabe ainda quanto tempo o craque do Corinthians vai ficar de fora, mas o que a gente sabe é que ele tem um grande impacto nos resultados do Corinthians, né, Jairo? Tem mesmo. É preocupante. O fato é que o Corinthians joga muito melhor quando ele está em campo. Vamos dar uma olhada nos números que mostram isso. O Corinthians jogou 10 partidas em 2023 com o Renato Augusto. Venceu 6, empatou 4 e não perdeu nenhuma. É um aproveitamento de 73%. Agora, se a gente faz um comparativo quando ele não está em campo, veja só o que vai acontecer por causa da lesão, inclusive nos próximos jogos. O Corinthians sofreu bastante. Em 4 partidas, sem ele, teve apenas uma vitória, um empate e 2 derrotas. O aproveitamento caindo, portanto, para 33%. O desempenho do ataque também cai. Apenas 4 gols foram feitos. Agora, quando o meio-campo está no ataque, pertinho ali do ataque corintiano, aí sim, o ataque do Corinthians funciona. 19 gols. Então, o Fernando Lázaro vai ter que pensar muito como compensar a ausência desse jogador que é tão fundamental para o timão. Que Renato Augusto tenha logo uma rápida recuperação. Fim de semana promete com muitas decisões nos campeonatos estaduais.
Vamos lá tomar fôlego porque é bastante jogo. Se preparando muito bem, começando no sábado, 6h30 da tarde, a final do Gauchão. Grêmio e Caxias na Arena Grêmio. Detalhe, o último jogo foi 1-1. Se quem vencer essa partida, leva o título. O Grêmio vai tentar a sexta vitória desse título consecutiva. O Caxias não vence desde os anos 2000. Se tiver empate, é pênalti. Depois, no domingo, vamos pela ordem de horário. Palmeiras e Água Santa no Allianz Parque. Esse é o jogaço que é muito importante para a história do Água Santa, que na primeira vez vai até a final. Ganhou o último jogo na Arena Barueri por 2-1. E o Palmeiras precisa de 2 gols de diferença para poder levantar o caneco. Se fizer 1, aí vai para pênaltis. Jogo quente, baita promessa nesse domingo. Depois, 4h30 da tarde, vamos viajar para Minas Gerais, vai ter o encontro clássico mineiro, Atlético contra a América, 4h30 da tarde no Mineirão. No jogo de ida, o Galo fez 3-2, tem, portanto, a melhor campanha da primeira fase, pode perder até por 1 gol de diferença. E para finalizar, a gente tem um Fla-Flu, grande clássico neste domingo também, no Maracanã, 6h da tarde. O Flamengo tem uma vantagem boa porque ganhou o último jogo por 2-0 e o Fluminense precisa vencer por no mínimo também 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Portanto, domingo nós teremos grandes times, com certeza comemorando o título estadual. Boa sorte a todos. Esse é Jairo Nascimento que traz para a gente as notícias do esporte aqui no nosso CNN Prime Time. Obrigado, Jairo. Boa noite. Boa noite.